nós pedimos licença mais uma vez para entrar na sua casa. Está no ar Uma Luz, o seu programa Tribuno. E no primeiro bloco do programa de hoje, nós estaremos falando a respeito da família mais uma vez. E no segundo bloco do programa, nós, mais uma vez, a Tribuna das Comunidades, nós ouviremos as reivindicações daquela comunidade. Nós vamos agora trazer um assunto que também é muito importante para a sociedade, para uma reflexão e para um estudo para melhorar a qualidade de vida da nossa sociedade, que é a educação dos filhos. Hoje nós temos visto algumas barbaridades dentro dos lares, provocado pelos pais e provocado por filhos. E nós temos aqui então o Geraldo Imaldi para falar a respeito do que é, qual é o melhor caminho. A gente sabe que não existe uma fórmula, mas como é que eles fazem e fizeram e continuam fazendo para educar seus filhos de maneira que eles se mantenham num caminho ordeiro, no caminho de ordem, no caminho do bem, no caminho do respeito. Geraldo, fale para nós aí como é que está sendo a sua experiência, sua e da Maldi, na educação e na formação da sua família e dos seus filhos. Desde que nós casamos, nós sempre acreditávamos que a educação de filhos sempre foi um grande desafio. Algumas coisas nós colocamos em prática, hoje nós sabemos que elas funcionam, né? Nós aprendemos que devemos educar as crianças de maneiras que elas têm que respeitar os pais. Desde cedo, uma criança tem que aprender a respeitar o pai. Então, nós procuramos corrigir nossos filhos desde criança para que eles aprendessem a nos respeitar e que não houvesse necessidade de a gente bater para corrigir, por exemplo. Nós conseguimos alcançar os nossos filhos com a idade de 5, 6 anos. Bastava que nós olhássemos numa repreensão e aquilo já era suficiente. Mas para chegar a esse ponto, nós tivemos que realmente lutar, né? Estar próximo o tempo todo, né? A minha esposa, por exemplo, ela é uma mãe que ela ficou muito próxima aos nossos filhos, sempre ali atenta a todas as situações, a todas as mudanças, na escola, em casa. E hoje nós conseguimos obter êxito. Nossos filhos, a maioria já estão adultos, tem apenas um que está pequeno. E hoje nós sabemos a grande importância que tem. Os pais, eles são exemplos. Nós acreditamos que os pais são como faróis para os filhos. Se você quer que o seu filho aprenda a ler, você precisa ter o hábito de ler em casa. Você não pode cobrar do seu filho algo que você não pratica. Senão seu filho não dará resposta. Essa foi uma regra que nós adotamos, que ela tem dado certo até os dias de hoje. Nossos filhos, eles procuram se espelhar no que os pais são. Pelo menos até uma determinada idade, até a adolescência, os filhos seguem exatamente o que os pais fazem. Então há necessidade que os pais tenham um comportamento exemplar. E para isso, na educação de filhos, os pais também ao longo do tempo se corrigem para dar o melhor exemplo possível, ou seja, há um esforço de ambos os lados. E aí você consegue alcançar um bom equilíbrio. Quando os filhos se tornam adultos, quando a educação é correta, os filhos se tornam amigos dos pais. E hoje é o que temos em casa. Nós somos uma família com 5 amigos e nós procuramos nos ajudar mutuamente. Mas isso não foi nada fácil. Isso foi uma luta muito grande e hoje nós sabemos que obtivemos êxito, pelo menos até o momento, até o dia de hoje em que eu falo com vocês. A mãe é fundamental, né? Pelo menos a mãe deve acompanhar a criança e não entregar a criança para que outros eduquem. Então, nesses momentos que os filhos desobedecem ou cometem alguma coisa que não é boa, eu acho que a mãe ela deve agir com amor, com firmeza, mas sobretudo com disciplina. Crianças devem ser criadas com disciplina e devem obedecer aos pais. Então, sempre que meus filhos cometiam alguma coisa que não estava certa, então eles eram disciplinados. E eles passavam a ter mais respeito com essa disciplina. Então, isso daí foi muito importante, né, no processo dos nossos filhos. Temos 4 filhos, uma já é casada, agora nós temos um genro, temos também um neto. E a minha filha também, ela educa o meu neto seguindo o exemplo, né, do pai e da mãe. Um versículo muito importante da Bíblia que eu sempre sigo, desde que meus filhos eram pequenos, ensina o caminho que a criança deve seguir e quando ela for adulto, ela não se desviará dele. E eu sempre noto que isso dá certo com os nossos filhos, porque tudo que foi ensinado
quando eles eram pequenos, todas as disciplinas, todas as conversas que nós tivemos com eles, até hoje eles seguem. E por mais que às vezes eles esqueçam, mas depois eles voltam para o caminho. Então isso é verdadeiro, isso tem dado certo na nossa família. Os nossos filhos, os 3 já são adultos, já são formados, e mesmo assim eles são pessoas boas, honestas, que se preocupam com o próximo, valorizam seus pais e, apesar de adultos, ainda são obedientes até hoje. Se eles vão tomar alguma decisão, ligam para mim ou para o Geraldo e perguntam: pai, eu posso fazer isso? O senhor acha que é certo? Então, até hoje, apesar deles serem adultos, a nossa opinião ainda é muito importante para eles, porque gera uma confiança. Então, há confiança dos nossos filhos para conosco. Então, isso é muito importante também. Hoje em dia a gente vê o seguinte: educar filhos é uma arte que exige um esforço, exige um acompanhamento constante. E aqui nós temos também o Celso e a Elza, que estão há 37 anos casados, 4 filhos. Ela já chegou na família com 2 filhos, é uma coisa também muito importante. E o Celso abraçou as 2 filhas como filha realmente dele. E as 4 hoje estão casadas, bem casadas e bem orientadas. Celso e Elza, falem pra gente assim, como é que vocês fizeram para poder orientar e educar os filhos de vocês nesse mundo tão difícil que a gente encontra hoje em dia, onde existe muitas coisas para desviar o bom caminho, o caminho da retidão, o caminho do bem. Quando eu casei, já recebi duas filhas, vamos dizer assim, 2 filhas. Então, qual a importância disso? A importância disso, primeiramente, que eu acho que quando a pessoa casa, já recebe 2 filhas, assim como eu, novo. Então, eu criei, assim, dentro de mim, um objetivo que era dar continuidade àquelas 2 crianças na educação, na vida. Porque já que eu casei com 2 filhas, então eu não podia casar somente com a Elza, eu tinha que casar também com as outras 2. Então foi o que eu procurei fazer. Tive algumas dificuldades, porque a mais velha tinha 5 anos, né? Então houve assim uma dificuldade no início. Mas depois, com paciência, com perseverança e, acima de tudo, diálogo, né? Respeito entre eu e ela, criamos um vínculo muito afetivo. E hoje a mais velha é uma pessoa especial, todas são especiais, mas a mais velha é uma especial também porque foi a primeira onde eu encontrei uma dificuldade. E depois dessa dificuldade criou-se também a facilidade para que a gente se entendesse. E acima de tudo, é importante também nortear isso daí, esclarecer de que a participação dela, da Elza, minha esposa, no sentido de que entregou também a responsabilidade para mim, porque então eu tinha plena liberdade para fazer e autoridade para corrigir, e ela nunca se meteu, nunca interferiu. Se fosse preciso ser mais ríspido e com as palmadas, algumas coisas assim, nunca interferiu. E graças a Deus eu acho que isso aí foi um ponto positivo para que as coisas dessem certo, porque não houve uma divergência nesse sentido, porque a grande maioria pensa dessa forma. Se um vai educar, o outro já não faça isso porque o filho não é teu, tal, e você está maltratando, você está batendo porque o filho não é teu. Se fosse seu, não estava acontecendo isso, né? Então, graças a Deus, o que eu fiz com as 2 em termos de educação, fiz do mesmo jeito com as outras 2. Se fosse preciso bater, eu batia também do mesmo jeito. Então, não houve nenhuma diferença, corrigi com amor dentro daquilo, e graças a Deus estão todas encaminhadas, mas basicamente em quê? No compartilhamento dos 2.
porque eu acho que o principal é esse, é compartilhar. O casal tem que compartilhar, tem que dialogar, tem que conversar sobre a educação de filhos, sobre a condução dos filhos na vida, do dia a dia, enfim. Tem que haver esse compartilhamento com amor. Bem, né, criar filhos realmente não é muito fácil, né? Mas, assim, quando eu casei, no primeiro casamento, eu fiquei logo viúva, fiquei cedo viúva, né? Com 2 filhas. E realmente foi, assim, para mim, educar até aos 5 anos, 3 anos, foi com muita dificuldade, realmente. E ensinando, né, desde o início, né, a obedecer, né, e ter, sim, uma disciplina e ter também um respeito pela mãe e pelo pai. E aí foi quando eu conheci o Celso, casei, graças a Deus realmente foi o que ele falou. Não tive muita dificuldade de aceitar as coisas, porque realmente como eu estava casando, era início, né, com 2 filhas já. Aí realmente eu entreguei, eu digo, olha, você faça com amor e com carinho, corrija da maneira que você puder corrigir, que é um auxílio que você está me dando, porque realmente ele é uma pessoa que nunca, graças a Deus, uma pessoa violenta, nunca foi violento, né? Corrigia com amor, e quando era preciso ele chamar a atenção, chamava. Quando era preciso dar alguma palmadinha, dava. Mas assim, eu nunca me interferi. Ele também nunca maltratou. Não foi uma pessoa assim violenta com as minhas filhas. Graças a Deus, deu muito amor. Então, e a princípio assim, é com amor. Hoje em dia ela tem o Celso como um pai mesmo. Uma pessoa assim, importante na vida delas, vem orientando. Quando tem qualquer problema, aí elas vêm com ele, pedem conselho. Então, graças a Deus, temos nossas filhas, criamos nossas 4 filhas dentro da orientação, dentro da disciplina. E for preciso corrigir, até hoje eu corrijo. Se for preciso interferir, até hoje eu me interfiro dentro assim da orientação, orientando, vendo, mostrando o melhor caminho que tem a seguir. Educar filho é preciso estar próximo. É preciso disciplinar desde cedo, é preciso participar, acompanhar, observar os filhos. Não basta só colocar a criança no mundo e achar que já é o suficiente. Ser pai não é só fazer filhos. Ser pai é principalmente educá-los e orientá-los, porque os pais são responsáveis pelo que os filhos serão. 90% dos desvios que acontecem na vida dos filhos é responsabilidade dos pais. Grave bem isso. 90% dos desvios dos filhos é responsabilidade dos pais perante Deus. Nós estamos falando aqui perante Deus. E vai responder. Por isso que é importante que você que está nos assistindo, você que é casado, você que tem seus filhos, procure uma orientação se você estiver precisando. Aqui nós estamos ouvindo aqui casais que têm uma longa experiência de vida e que estão transmitindo como é que eles fizeram para poder chegar, viver todo esse tempo e educar seus filhos de uma maneira que hoje são pessoas honestas e pessoas de bem. Honestidade não é coisa em extinção não, gente. Honestidade é coisa séria e nós precisamos plantar esse valor na vida dos nossos filhos. E agora nós vamos ao nosso comercial e voltamos daqui a pouco. Agora em Manaus, a tecnologia que conquistou o mundo. Steel Frame, inovação em aço para construção civil. Seu projeto reproduzido com qualidade e precisão. Menor preço, controle de custo, operação simples, dispensa equipamentos e transportes pesados. O sistema é um esqueleto metálico, revestido externa e internamente com elementos industrializados de alta qualidade. Steel Frame, inovação em aço para construção civil. 3658-1558.
agora nós vamos então ao segundo bloco do programa, a Tribuna das Comunidades, entrevistando a comunidade. E aqui nós temos a Cirlei Botelho, que ela é presidente da Associação dos Moradores do Conjunto Cidadão 12, que vem mostrar aqui pra gente o trabalho que vem sendo realizado pela associação, ela como presidente, e também as necessidades e as ações que estão sendo realizadas aqui nesse conjunto. Cirlei, bom dia. Bom dia, eu me chamo Cirlei Botelho, né? E como fui eleita pelo povo numa eleição dia 18/9 de agosto do ano 2011, né? Houve uma necessidade muito grande de haver realmente essa eleição aqui dentro, porque nós não tínhamos ônibus, não tínhamos uma igreja, não tinha uma feira, não tinha uma estrutura, né? Então, foi levantado um grupo de pessoas para realmente eleger uma pessoa que fosse lutar por essa situação aqui para a comunidade. Eu, como tenho um filho especial, meu filho teve um AVC, uma crise convulsiva, e eu tive uma dificuldade muito grande de sair 4 horas da manhã daqui, não tinha ônibus, e dali realmente eu senti uma necessidade muito grande. Embora meu filho seja deficiente, isso me deu mais força ainda para lutar pela comunidade. Hoje nós temos aqui um terminal de ônibus, foi uma conquista da comunidade, junto com o poder público. Realmente o poder público, a prefeitura, o governo viu que haveria realmente a necessidade de um terminal, e aqui hoje tem um terminal. Nós agradecemos também ao poder público, ao governo do estado, à prefeitura, que nos apoiou com esse terminal aqui. Cirlei, me diga uma coisa, pelo que você está falando, tem 2 anos então essa comunidade aqui, e também a associação deve estar chegando, vai chegar esse ano a inteirar os seus primeiros 2 anos de existência, né? Mas a gente vê que ainda tem muita coisa para se realizar. Quais são as principais necessidades hoje do Conjunto Cidadão 10 para atender, do Conjunto Cidadão 12, para atender a necessidade das pessoas que moram aqui? Hoje a associação tem um pouco de dificuldade porque o Conjunto Cidadão 12 ele ainda não passou para a prefeitura. Então a gente traz para cá um projeto, a associação tem projeto para trazer, mas por essa dificuldade de não ser da prefeitura, ainda tem alguns projetos que não foram realizados. Então a comunidade cobra muito, mas eu como presidente faço o melhor possível, né? Eu faço apelo na televisão, peço aos órgãos competentes, e a gente está tentando da melhor forma trazer esses projetos para a comunidade. Por exemplo, a pavimentação do Conjunto Cidadão 12, a questão do asfalto. Existe um buraco, mas não é com a prefeitura. Eu mando ofício para lá e a gente recebe uma resposta que o Conjunto Cidadão 12 ainda não é da prefeitura. Então, realmente, quem tem que fazer é a construtora, é o Estado, aí eles realmente vêm, faz o serviço, e a comunidade fica feliz, e agradece também ao nosso governador, porque ele olha muito por esse conjunto, né? Devido a ter crianças, idosos, tem muitos deficientes. Eu fiz um levantamento de todos os deficientes, mandei para lá para a Secretaria de Deficiente para que fosse feito o quarto do Viver Melhor. Muitos já foram beneficiados aqui dentro. Nós também fizemos o cadastro das famílias para o leite do meu filho. Famílias daqui também são atendidas com o leite do meu filho. E assim a gente vai tentando da melhor forma conduzir a comunidade. E quais são as necessidades ainda de obras que precisam ser feitas aqui? A UBS, né, na área da saúde, porque nós estamos tendo, a comunidade em geral aqui, Cidadão 12, está tendo a maior crítica, assim, até mesmo construtiva, porque toda crítica eu tenho como construtiva, para que eu possa correr atrás das melhoras. As UBS daqui da Redondeza não atende o povo do Cidadão 12. Chega lá, não está no mapa, não está no cadastro, então realmente há necessidade de uma UBS aqui. E onde é que vocês estão sendo atendidos? Na verdade, muitas famílias estão sendo atendidas lá onde elas moravam, que lá tinha um cadastro. É o que acontece. Ou então ela vai para o SPA, vai para outros lugares quando já estão realmente em caso crítico, né? O que precisa para que a UBS atenda as pessoas aqui dessa... Eu acho que precisa realmente que o poder público venha olhar a necessidade, porque são 800 famílias, mais de 3.000 pessoas aqui morando. A necessidade porque temos idoso, temos velhinho, temos deficiente, temos a comunidade em geral que precisa. Você sai daqui para fazer um exame e não consegue porque não pode ser atendida na casinha. O Cidadão 5 já tem casinha, o João Paulo já tem, a única que está sem casinha, que é a UBS, é o Cidadão 12 e o Cidadão 7. Então a demanda é maior ainda, porque o Cidadão 7 faz fronteira com o Cidadão 12 e é muita gente. E escola? Já tem alguma escola atendendo aqui também o conjunto? Temos a Escola 7,
temos 3 escolas, mas essas escolas estão lotadas lá fora, na principal, onde dá acesso a outros bairros, então ela superlota. Esse ano houve uma dificuldade muito grande, porque o Viver Melhor, a maioria do Viver Melhor lá da Barreira veio para essas escolas. Então hoje nós temos um levantamento dentro do Cidadão 12, crianças aqui dentro que não estão estudando porque não tem vaga na escola próxima e os pais não têm condições de pagar a passagem, uma escola distante. Então nós estamos tentando também tentar resolver essa situação com a CEMED, com a SEDUC, né, para lotar essas crianças na escola próxima, até porque elas são de menor e o pai realmente são famílias carentes que não têm condições de pagar a passagem. Então quer dizer que tem crianças que hoje estão sem estudar porque não tem uma escola que os pais possam realmente levar até a escola, uma vez que o custo de transporte ele não suporta esse custo, é isso? Muito alto. Você tem algum dado estatístico, quantidade, alguma coisa? Num levantamento que nós fizemos agora, nós temos acho que umas 50 crianças fora de sala de aula. Até porque também o Cidadão 12 precisaria muito de uma creche. A creche aqui é ideal, porque tem crianças aqui, bebezinho, tem a faixa até 6 anos. E essa é a dificuldade também, porque o CEMEI é lá na principal Nova Cidade e é distante. Só daí muitas mães não têm condições realmente de levar seus filhos daqui para a escola lá no CEMEI, que é o ensino infantil, e ela se submete a ficar com seus filhos em casa realmente, porque não tem condições. Então era viável realmente uma creche para cá, para o Cidadão 12, uma creche, uma escola de ensino médio, né, de 1º ao 5º ano, que chama, fundamental e médio. E também me diga uma coisa, quais são as ações que a associação tem feito aqui no sentido de beneficiar a comunidade? Quais são as atividades que vocês têm realizado aqui dentro da comunidade para fazer uma integração do Conjunto Cidadão 12? A associação hoje, ela está já quase, né, não vou dizer assim, já estou documentada com o CNPJ, mas já está no cartório, já está naqueles trâmites que o cartório exige, porque há um defeito, volta e volta, até aquela questão burocrática, jurídica. A associação hoje tem um trabalho como? Eu faço na minha casa, né, que eu também tenho um filho especial, não posso me deslocar, até porque a gente não tem uma área. Na frente da minha casa eu faço as comemorações, festa das crianças, dia das mães, a gente faz os eventos. Por exemplo, semana passada teve uma atividade do governo do estado aqui na Secretaria do Sertão. Então eu procurei um local para colocar aqui as pessoas que vinham cortar o cabelo do comunitário, de toda a comunidade. A igreja cedeu, mas não tinha uma estrutura elétrica, né, que precisa. Então foi cedida a casa de uma vizinha do lado da minha casa e lá foi feito esse trabalho do CETAM, que foi vir cortar o cabelo do comunitário. Teve também esse trabalho na escola, a gente levou esse trabalho para a escola. Quinta-feira passada a escola também ficou sendo beneficiada por esse trabalho através da associação. E de uma forma ou de outra a associação tenta ajudar a todos. E nós estamos aqui com um dos moradores aqui do Conjunto Cidadão 12, Ribamar Souza, que quer falar também para o programa a respeito do benefício que essa feira está causando, inclusive o reflexo na questão da segurança, coisa muito importante na vida de todos os cidadãos. Um bom dia para todos os moradores aqui do Conjunto Cidadão 12, preferência que os feirantes estão começando agora, e dizer às autoridades competentes, meu governador, olhe bem para essas pessoas aqui, que eles estão aqui não é por acaso não, eles estão inibindo a marginalidade, e tem mais uma, eles estão aqui porque eles precisam. Então é muito importante a presença deles aqui, afetiva e não itinerante, sim afetiva. Eu apoio sim esse movimento aqui, que é sério e honesto, e são classes trabalhadoras. Não só porque são indígenas não, mas eles merecem o apoio, não só do governo estadual, mas do governo federal, e tem mais uma, todos os parlamentares do Amazonas, tanto municipal como estadual, venham dar apoio a eles, porque eles merecem de todo o coração. Agradecer a presidente e meu amigo aqui, o seu Ímpar, que é um cara que veste a camisa de manhã, de tarde, à noite, não mede esforço. Eu agradeço a comunidade e agradeço vocês de todo o meu coração. Ribamar, me diz uma coisa, você falou de segurança, o que aconteceu aqui depois que a feira chegou? Como é que era antes, como é que é agora? Bom, em questão da segurança, com a chegada da feira aqui, inibiu um pouco a marginalidade. Por quê? Existia constante. Inclusive, até se você observar bem aqui atrás de nós, tem uma área verde que está servindo como pastrulho, assaltos constantes. Então, com a presença dos feirantes aqui, com a presença das pessoas aqui, o próprio terminal agradece, como estava vendo ali ainda agora. Então, gente, é por benefício da gente. Governador, mais uma vez, eu volto a falar,
olhe para os nossos irmãozinhos aqui, que eles merecem todo o coração. O que melhorou bastante essa feirinha aqui para a comunidade, que daqui a gente saía lá para fora, comprava as frutas, andava uma pernada lá para fora. E aqui esse benefício foi melhor para a comunidade aqui próxima, fica tudo perto, tem tudo barato, né? Antes a gente não tinha como sair para ir lá para perto, a gente ficava comprando, pegava, gastava o dinheiro do ônibus, ia lá para fora. E aqui não, todo mundo vem a pé, compra aqui, todo próximo que mora vem aqui e compra, né? Aí então foi benefício para isso, ó. Eu, como estava trabalhando em casa de família, eu não estou mais, agora eu tiro meu dinheirinho daqui. Foi um benefício para mim, que daqui eu tiro dinheiro para comprar as coisas para meus filhos, né? Então eu fico muito feliz por causa dessa feirinha que a gente... Eu já agradeço o seu IMPO, que é o cabedeço, né? A comunidade daqui, então fica tudo isso. A senhora sustenta uma família de quantos filhos? 4. 4 filhos? Isso. Quantas mulheres e quantos homens? 2 mulheres e 3 homens, 2 homens. 2 mulheres e 2 homens. Isso. E com essa feirinha aqui, a senhora está sustentando a família? Tiro. Legal. A feira que iniciaram aqui, ela tá ótima, sendo para o pessoal da comunidade. Eu espero que Deus venha abençoar, né? Que isso aqui vai para frente. E vai ser o benefício para a comunidade. E que aqueles que estão fora, que venham comprar aqui no Cidadão 12, que tem todo tipo de fruta, verdura, peixe e tudo. Para finalizar assim o nosso bate-papo aqui, que está sendo muito bom, muito importante você falar aqui para aqueles que nos assistem a respeito do trabalho aqui do Cidadão 12. Mande um recado aqui para as pessoas da comunidade, convide elas para participar mais ativamente aqui da associação e mande um recado também para as autoridades no sentido de olhar para vocês. O que eu peço para a comunidade do Cidadão 12 em geral é união, né? Porque a união faz a força. Nós se unimos, hoje há uma necessidade realmente muito grande de uma feira dentro da comunidade e nós se unimos, o povo indígena, a associação, o negro, o deficiente, o idoso e procuramos sensibilizar e botar cada cal no seu boxezinho, porque são famílias de baixa renda que precisam, né? E a gente pede realmente para a comunidade uma união, participação e que todos sejam realmente beneficiados por esse trabalho bonito que começou agora, porque quando começa uma união, há uma necessidade, Deus vai abençoar com certeza. E o poder público, o governo, a prefeitura, vai ver nós do Cidadão 12 com outros olhares, porque às vezes pensa assim, é o cidadão, nós não vamos olhar o bairro periférico, mas aqui é cidadão, é família de baixa renda também, tem as suas necessidades, tem os seus problemas e a gente tenta da melhor forma ajudar a todos, sem discriminação. É isso aí, nós agradecemos aí essa participação aqui da Cirlei, do Conjunto Cidadão 12, no programa Tribuno, que também tem o seu espaço reservado na Tribuna das Comunidades. E aqui nós estamos tendo a participação hoje deles. E você que está nos assistindo aí da sua comunidade, do seu bairro, do interior do estado, que queira também apresentar as necessidades da sua comunidade. E não só isso, falar também do trabalho, que muitas vezes trabalhos sociais belíssimos que estão sendo realizados e que a gente faz questão de divulgar, porque é importante que a nossa cidade, o nosso estado conheça a ação que está acontecendo por pessoas que muitas vezes, sem apoio nenhum das autoridades, sem apoio nenhum, apenas com esforço e com a vontade pessoal, estão construindo uma cidade melhor juntamente com a comunidade. É isso aí, nós ouvimos então a comunidade e agora nós vamos a mais um comercial, nossos patrocinadores, e voltamos daqui a pouco, aguarde aí. Agora em Manaus, a tecnologia que conquistou o mundo. Steel Frame, inovação em aço para construção civil. Seu projeto reproduzido com qualidade e precisão. Menor preço, controle de custo, operação simples, dispensa equipamentos e transportes pesados. O sistema é um esqueleto metálico, revestido externa e internamente com elementos industrializados de alta qualidade. Steel Frame, inovação em aço para construção civil. 3658-1558.
E nós estamos aí então finalizando mais uma vez o nosso programa, agradecendo mais uma vez, em primeiro lugar, a Deus por tudo que nós temos recebido, agradecendo aos nossos telespectadores, aqueles que nos mandam mensagem, aqueles que têm acessado a internet, assistido também o nosso programa pela internet. Nós ficamos muito felizes quando a gente recebe esse feedback da sociedade nos retornando, que estão gostando do programa, que estão achando, que estão vendo a evolução cada vez melhor do programa Tribuno. E nós também agradecemos aos nossos patrocinadores, pessoas especiais. E nós estamos indo mais uma vez, finalizando esse nosso programa, o programa Tribuno. Nossa tribo, nossa gente, com ordem e progresso. Até o próximo.